A comunicação, ela é exatamente toda a interação, né, verbal que acontece, verbal e não verbal, tá? Verbal e não verbal, que acontece entre nós e o nosso público. A comunicação, ela são os processos de transmissão de mensagem verbal e não verbal, e aí talvez esteja uma questão aqui, né, que talvez você não, a hora que eu fiz aquela pergunta, talvez você não tenha pensado nisso. Então, no verbal e no não verbal, qualquer mensagem que é transmitida da minha marca, da minha empresa, do meu negócio para o meu público, né? A comunicação, ela é isso. E até ontem eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando sobre uma coisa que é assim, para nós jornalistas, né, quem fez jornalismo de formação, tem muito claro a questão do ruído que existe na comunicação, né? E ela estava falando para mim assim, Gi, entre o que a gente fala e o que a pessoa... A gente só controla o que a gente fala, a gente não tem controle sobre o que a pessoa ouve, né? Ela estava falando para mim. E realmente, isso é uma coisa que a gente estuda bastante, né, em comunicação, na área do jornalismo e em todas as áreas da comunicação, na publicidade, rádio e TV, né, imagem e som e tudo mais, que nem sempre o que eu falo e o que chega são a mesma coisa. Existe um ruído no meio. E existe também uma questão que é assim, nem sempre o que eu acho que eu estou falando é o que eu estou falando. Porque, no geral, quando a gente fala, e aí eu tô falando do pedacinho comunicação da história aqui, tá? No geral, quando a gente fala, nós estamos simplesmente querendo pôr alguma coisa pra fora, né? Eu tô querendo pôr alguma coisa pra fora. Nós não somos treinados para passar essa coisa que eu quero pôr para fora por um filtro que é assim, como será que o outro vai entender? Como será que o outro vai entender? E assim, no meu trabalho durante todos esses anos, e a minha empresa ela já funcionou como agência de comunicação numa determinada etapa, mais especificamente como agência de comunicação, e ela passou por alguns momentos distintos. Então eu recebi muito durante os anos, e recebo ainda, às vezes a minha irmã me manda, a minha mãe me manda, alguma coisa assim, Gi, quando é alguma coisa importante, tá? Gi, eu tô com esse problema aqui com fulano ou com a instituição X, e eu escrevi esse e-mail aqui para essa pessoa. Você pode dar uma olhada para mim no e-mail que eu vou mandar antes de eu mandar? E quase 100% das vezes eu tenho algum comentário para fazer sobre o e-mail, né, sobre o texto. E geralmente o meu comentário, ele é assim: acho melhor você mudar essa frase aqui e colocar tal coisa, porque do jeito que tá, a pessoa pode entender tá. Eu acho melhor você mudar essa palavra aqui, por causa que do jeito que tá, a pessoa pode entender não sei o que, não sei o que. Então é por isso que elas mandam para mim um e-mail. Porque elas escreveram o que estava na cabeça delas, certo? Elas escreveram o que estava na cabeça delas. E aí eu não estou lendo assim. Eu tenho que ler como a pessoa vai receber a mensagem, entendeu? O filtro com o qual eu estou fazendo a leitura daquela comunicação é como a pessoa vai entender isso daqui. E aí, às vezes, eu falo, putz, tá dúbio isso daqui, talvez a pessoa entenda. Tá passando na minha cabeça todas as possibilidades de compreensão que alguém pode ter daquele texto, né? E aí, eu mando as correções para elas. Então, a comunicação, de novo, é quando a gente quer transmitir essa mensagem, qualquer mensagem que a gente vai transmitir, verbal ou não verbal. No geral, quando a gente está fazendo um trabalho da marca, a gente está trabalhando esses dois pontos, né? A gente está trabalhando tanto o verbal, então é assim, são os seus textos, é o que você está falando num vídeo, é um post que você está fazendo, é o teu site, mas nós vamos também depois, e aí o Léo falou, né? A comunicação autêntica, ela está alinhada com os valores da marca, e ela tem que estar, não só com os valores, tem outras questões também que a gente vai tocar aqui, mas o não verbal, ele é tão importante quanto o verbal. Tanto que no Conecta é muito interessante, porque no Conecta a gente vai trabalhando muito a questão do alinhamento, né? Então a gente vai trabalhando muito a questão do alinhamento para chegar na autenticidade, que eu já vou falar mais disso.
Então, é o alinhamento que vai trazer a autenticidade. Beleza. E aí a gente vai, depois, assim, a gente vai trabalhando alinhamento, alinhamento, alinhamento. Aí a gente vai transformando isso em algumas comunicações específicas que você vai poder usar na prática e levar para a tua prática. Comunicações verbais. E aí, no final do Conecta, nós vamos olhar para a comunicação não verbal. A gente vai olhar para a comunicação não verbal, que vai ter a ver com imagem, que vai ter a ver com cor, que vai ter a ver com como você se apresenta, que vai ter a ver com o personagem da marca, que vai ter a ver com todas essas questões. É muito comum a pessoa se preocupar profundamente com a linguagem verbal, tá? Então, assim, eu quero melhorar a minha mensagem, eu quero escrever o melhor texto possível, eu quero que isso esteja tudo alinhado, e ela esquecer da linguagem não verbal, da comunicação não verbal. E aí, às vezes, é na comunicação não verbal que a gente encontra uma barreira, né? Por quê? Porque a hora que a pessoa chega, ela tá lendo você falando de uma coisa, mas ela não consegue ver isso refletido no que ela está enxergando, né? Recentemente, uma pessoa que terminou o curso mesmo e era uma psicóloga, e aí você imagina, né? Na área da psicologia, e tem a Cris tá aqui, que é psicóloga também, né, Cris? Na área da psicologia, uma psicóloga, ela faz uma faculdade ela não estuda design, ela não estuda nada disso, ela não tem entendimento dessa área do imagético, né? De design mesmo. A pessoa não tem isso. E aí a gente chegou nesse ponto, falando, não, peraí, tá super legal a tua construção, olha que coisa maravilhosa, mas a gente precisa alinhar o imagético, né? E aí a gente foi olhar para isso e fui indicar uma outra profissional para ela e tudo mais, porque eu vou te ajudar a achar o caminho certo, né? Então, assim, nós precisamos, a comunicação, ela acontece nessas duas vertentes e nós precisamos entender que existe esse ruído. A gente precisa passar a olhar para a nossa comunicação da forma que eu tô lendo os e-mails que a minha mãe e minha irmã me mandam para revisar, né? A gente precisa passar a olhar para essa comunicação pensando na pessoa que está lendo. Quais são os óculos que ela tá usando para ler aquilo ali? E quando eu falo óculos, eu tô falando assim de visão de mundo, né? Valores da pessoa, né? Com que viés ela tá lendo aquilo ali. E aí a gente tenta assim tirar, refinar o melhor possível e tirar os ruídos dessa comunicação. A gente viu alguns casos muito importantes nesse período de quarentena acontecerem em relação a isso, né? Pessoas, influenciadores e marcas que falaram coisas que estavam na cabeça, que jogaram mensagens para fora e que essas mensagens foram muito mal recebidas, né? Foram muito... Quantos casos... tá me vindo aqui uma influenciadora na cabeça, tá me vindo duas marcas na cabeça que fizeram besteira no começo da quarentena, né? Porque falaram uma mensagem que estava na cabeça e queria jogar para fora e foi entendido de uma forma muito difícil, porque a pessoa que estava lendo estava com um óculos de sofrimento, ela estava com um óculos de escassez, ela estava com um óculos de necessidade, enfim, ela estava num outro lugar, num momento diferente do que a pessoa que estava falando. E aí... essas marcas não se retrataram, mas os influenciadores tentaram se retratar, né? Não foi bem isso que eu quis dizer. Não foi. E aí conhece essa história do não foi bem isso que eu quis dizer? A pessoa tá tentando falar assim, olha, na minha cabeça, a hora que tava na minha cabeça não era isso, não era nesse sentido que eu tava falando, né? Era de outro lugar que eu tava falando. Mas a hora que saiu da tua boca, saiu da tua boca. Não, a gente, né, palavras ao vento não voltam, né? E eu acho que a gente até consegue lembrar de vários momentos na nossa vida em que fizemos isso, né? Isso é muito comum em discussão, né? Em discussão, porque em discussão a raiva sobe, né? E ela derruba todos os filtros, né? E aí às vezes você vê a palavra saindo da tua boca, né? Às vezes você vê a palavra saindo da tua boca e você falou uma besteira e não dá mais pra pegar de volta, né?
Então, nossa comunicação da nossa marca, a gente precisa pensar nisso, né? Em como isso está sendo recebido do outro lado, porque é uma mensagem que está indo do ponto A ao ponto B e nem sempre o que você está falando é o que a pessoa está ouvindo. E além disso, às vezes tem ruídos no meio, né? Tem ruídos no meio. E o que são esses ruídos? Desde a questão dos óculos e que a pessoa está olhando, ela está olhando de um ponto de vista bem diferente do teu, até ruídos mesmo. Por exemplo, eu estou fazendo uma comunicação por um sistema digital. E aí, às vezes, está cortando, às vezes a imagem não está boa, às vezes está pulando alguma coisa. Às vezes, dentro do próprio mecanismo de comunicação que você tem, que você está usando, já tem alguma coisa ali que dá uma embaralhada na comunicação. Quer ver um outro ruído muito comum, principalmente na linguagem não verbal? A pessoa faz um site e aí ela tá pensando no que ela acha bonito naquele site, né? E aí o site dela tem um fundo branco e uma letra cinza bem clarinha, bem pequenininha, porque ela acha clean aquilo, ela acha a estética bonita, ela acha super legal. Aí a gente vai testar isso depois com as pessoas e a gente descobre que as pessoas não conseguem ler. A gente descobre que tem um público dela de uma certa idade que fica ali, né, se esforçando para conseguir enxergar aquilo e não consegue. Isso daí é um ruído. A gente descobre que o site dela não é responsivo, né? E aí a pessoa está tentando ver aquilo no celular e fica totalmente desconfigurado aquilo e não consegue ver. Isso daí é ruído de comunicação. Mas aí tudo bem, não é isso. Ela tá aqui no Instagram e ela tá fazendo a propaganda de uma live dela, né? Ou de um produto dela. E aí ela pega e faz, ela vai no Canva, ela aprendeu a usar o canva.com, ela vai fazer uma arte bonita e tal, só que ela resolve mudar a cor, né? Ela resolve mudar a cor daquela arte. E aí ela coloca um fundo assim azul royal e ela escreve o texto em vermelho em cima, assim, aquele vermelho sangue. Nossa, e a hora que eu olho para aquilo, assim, ó, é isso que acontece, assim, meu olho fica assim, tipo, nossa, o que eu tô enxergando aqui? Você já viu vermelho em cima de azul? Vermelho, sangue em cima de azul royal, assim, como que fica? É terrível, não dá pra gente ler. Então, assim, aí tem um ruído dentro do não verbal dela, né? E na nossa comunicação, a gente precisa entender isso, então, né? Tô só no pedaço de comunicação da história. Tem uma mensagem saindo de mim, essa mensagem vai chegar na outra pessoa e eu preciso entender como a pessoa vai estar lendo isso. Legal, isso é uma parte da história. Resumidamente, né? Resumidamente, para a gente fazer algumas reflexões. Na faculdade você vai ter semestres, né? E semestres sobre isso, sobre semiótica, etc e tal. Beleza. A gente tem o pedaço autêntico aqui da história, que uma das ferramentas para a gente construir essa conexão com o nosso público é a autenticidade. O segredo da coisa é criar esse elo de autenticidade, é criar conexão com as pessoas. E a conexão, ela é criada desse lugar da marca autêntica, né? Lembrando que a marca, ela é aquilo que a gente falou, ela é a experiência que a pessoa tem com você em todos os pontos de contato, né, da sua organização. Seja ela você mesmo, enquanto profissional liberal, seja ela uma empresa. Então, a gente traz essa questão da marca autêntica, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da autenticidade. E assim, todo o processo do Conecta, e olha só o nome, né, da mentoria, Conecta. Tanto que assim, o dia que eu cheguei nesse nome, eu lembro, estávamos na sala aqui, eu, meu marido e uma amiga minha, Bruna Epifânio, né, a gente estava pensando nesse nome e a gente nem lembro quais eram as ideias que a gente teve antes, né, do nome, mas a hora que a gente chegou nessa palavra foi tipo eureka, né, foi aquele momento eureka, assim, porque ela resume tudo mesmo. Então, assim, essa conexão, ela acontece num lugar de verdade, né? E o Conecta, o processo inteirinho dele é para você fazer essa comunicação autêntica. Então, a autenticidade, o que é autêntico, tá? Se a gente for pegar essa palavra na definição, autêntico é aquilo que é verdadeiro.
Então pensa quando você precisa autenticar um documento no cartório. Você não tem que autenticar documentos no cartório? Basicamente, quando você vai autenticar um documento no cartório, você vai lá para provar que você é você mesmo, né? É isso que você vai provar. Você vai tentar provar que aquilo que você diz que é você é verdadeiro, é você mesmo. Quando alguém descobre uma obra de arte perdida, né? Descobrimos um novo Rembrandt que nunca tinha sido visto, acharam uma nova obra do Van Gogh e não sei o que. Eles vão chamar especialistas em arte do mundo inteiro para autenticar aquela obra, não é isso? Tanto que muitas vezes quando a gente vai vender um quadro, a gente vai colocar um certificado de autenticidade junto, né? Muitos artistas fazem isso, artistas sérios fazem isso, né? Meu marido, por exemplo, se você pegar qualquer tela dele, ela tá toda escrita atrás, né? Além de tudo, né? Que é uma marca dele. Ele escreve o título da tela de novo atrás, ele escreve às vezes por que ele fez aquela tela, ele coloca a data, então não é só a assinatura dele, tem uma outra marca dele naquela tela. Qualquer quadro dele que você virar, tem uma redação atrás do quadro, né? Então, assim, isso é uma marca da autenticidade dele. E aí, a pessoa que vai autenticar um Van Gogh, então, por exemplo, ela precisa achar as características autênticas do Van Gogh para entender. Então ele vai olhar a pincelada, se é a tal da pincelada em vírgula do Van Gogh, super famosa, vai olhar se aquele pigmento é compatível com a época, né? E aí se ele descobre, sei lá, que tem uma tinta acrílica ali, bom, não é Van Gogh, não existia tinta acrílica naquela época. Então eram os pigmentos que ele usava, vai fazer uma datação de carbono para ver se está dentro da época, né, que aquela obra teria sido criada. Então a pessoa vai procurar termômetros, ela vai procurar medidas para entender se aquilo é aquilo mesmo. Então, autenticidade tem a ver com a gente transmitir a verdade do que a gente é, né? Tem a ver com a comunicação, então aí agora vamos juntar essas duas coisas. Tem a ver com essa mensagem que eu passo ser uma representação real de quem eu sou, né? Ela ser uma representação real de quem eu sou. Então a comunicação que é autêntica, para eu descobrir se ela é autêntica, eu preciso olhar para o emissor, né, um termo técnico da comunicação, mas que é a marca, que é quem fez, quem falou, eu preciso olhar para o emissor e eu preciso entender. Tanto que muitas vezes, para voltar no exemplo da discussão que a gente estava tendo, né, muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, às vezes alguém está discutindo com você, e aí você olha para o que a pessoa está falando para você. Eu já fiz isso, tá? A gente vai ganhando maturidade emocional com a vida, né? E aí você olha pra pessoa e fala, não, peraí, isso não é você. Eu não vou entrar nessa, você quer brigar comigo? Eu não quero brigar com você, não vou entrar nesse momento, não. A hora que você acalmar aí, a gente conversa. Porque você olha pra pessoa e você vê que não tá fazendo muito sentido aquilo. Que ela tá descontando alguma coisa em você, que não é autêntica a briga. Entendeu? Não tem razão pra briga existir. Não aconteceu nada. Ela tá vomitando alguma coisa em cima de você. Né? Então, inclusive fazer isso, tá? Só um parênteses, é muito saudável para qualquer relacionamento, né? Você entender quando não é com você a história. E isso tem a ver com entender, fazer essa leitura da autenticidade. O que tá vindo ali é coerente, faz sentido, é autêntico? Então, a comunicação autêntica, e me falem aqui nos comentários se tá fazendo sentido para vocês tudo isso, tá? Se a forma que eu tô expondo essa questão tá fazendo sentido para vocês, me comenta aqui para eu saber se vocês estão entendendo, e também me comenta se tiver alguma dúvida, tá? Porque aí eu clareio. Exatamente, aí ó, essa pergunta que eu tô fazendo é um teste. E é verdade, eu quero que vocês respondam, tá? Mas ela é um teste. Do que? Se a mensagem tá chegando. Ela é um teste, se a mensagem tá chegando do jeito que eu acho que tá chegando. E às vezes a gente descobre que não tá. A primeira vez que eu dei aula de Design Thinking, né, eu tenho um workshop de Design Thinking, a primeira vez que eu dei, chegou um certo momento do curso que eu comecei a falar de avatar.
né? E eu comecei a falar de uma técnica específica, né, para o desenho do avatar. De Job to be Done e do Value Proposition Design, que são técnicas que a gente usa. E assim, ó, eu tava dando aula e pra mim aquilo, a gente brinca que é a maldição do professor, né? Que às vezes você sabe tanto daquele assunto que você tá ensinando que assim, e isso acontece na nossa marca, tá? Você sabe tanto daquilo que você vende, você conhece tanto o teu produto, que tem um monte de coisa que pra você é óbvia. E aí a hora que você vai explicar para o teu cliente, que você vai colocar num site, que você tá vendendo para ele, você esquece o que é não entender. Você esquece o que são as dúvidas básicas. E detalhe, tá, gente? Não existe dúvida boba de cliente. Isso não existe. Se o teu cliente não está entendendo, aquilo para você tem que ser um feedback fenomenal. Olha só, é assim que meus clientes percebem esse universo. Olha, eles não entendem isso. Cabe a você educá-los. Cabe a você ensinar para eles como aquilo funciona, tá? Um dos papéis da nossa comunicação é educar mesmo, é explicar, é ensinar as pessoas tudo como aquilo funciona, né? Então, e não existe dúvida boba do seu cliente. E aí, então, eu tava nessa aula com essa maldição, assim, né? Tipo, eu tinha criado a aula, pra mim tava ok aquilo, pra mim eu achei que tava claro. E aí eu tava falando, e eu tava falando assim, né? Então, tarará, tarará, tarará. E aí eu olhava pras pessoas e elas estavam assim, ó. E aí, tipo, um com uma cara assim, o outro assim pra mim. Aí o outro já tava meio, tipo, olhando pra cima. E eu fui começando a ler a cara das pessoa, né? Que é uma maravilha do presencial, que no online é legal quando a gente tem todo mundo numa tela, né? Inclusive é por isso que a turma do Conecta é pequena, tá? Porque precisa caber todo mundo numa única tela do Zoom. Eu não posso correr risco de não ver a cara de alguém durante o curso, né? Então, assim, se fosse ter a segunda tela do Zoom, já não dava pra mim, né? E aí eu falei, tipo, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, eu não tô sendo clara, né? A comunicação não tá passando. E aí eu fui conversando com as pessoas e vi assim, nossa, o buraco era bem mais embaixo, as pessoas não estavam entendendo nada do que eu tava falando, né? Então eu precisei redesenhar todo o formato. Era a primeira vez que eu tava dando uma turma de Design Thinking, assim, o curso, né? Eu tinha dado palestras e tal, mas o curso. Então eu precisei refazer, né, o curso. E foi graças a entender como a mensagem estava saindo de mim, como ela estava chegando lá, né? Mas beleza, a gente está falando da compreensão, do entendimento. E essa é a primeira etapa muito fundamental. Por quê? Se a tua comunicação dentro da tua cabeça estiver alinhada com você, né? Como o Léo falou, ela está alinhada com seus valores. E ela está alinhada com todo o resto, tá? Porque, como eu falei, não é só valores. Tem toda uma série de questões. Beleza, aquela comunicação está totalmente alinhada, certo? Só que ela não está chegando de forma clara, não adianta. Porque a pessoa não vai entender o alinhamento. A pessoa não vai entender o alinhamento. Não adianta eu ter o texto mais alinhado do mundo se ele está num cinza super claro, num fundo branco, e o meu cliente é um público acima dos 60 anos. Ou seja, todo mundo está usando óculos para ler de perto. E aí tá todo mundo assim lá, ó. O que eu tava falando aqui? Entendeu? Então não dá, né? Não dá. E aí a Vivi tá até dando um exemplo aqui, né? Que no orçamento tinha preço das ampliações fotográficas e o cliente não sabia o que era isso. Para você era óbvio, né? O que é uma ampliação. Então, termos técnicos... E assim, realmente, né? Já trabalhei com fotografia também, então assim, realmente, ampliação, né? Ampliação, né? Mas é um termo técnico. É um termo técnico. E aí a pessoa não entende aquilo, né? Ela não entende aquilo. E detalhe, né? Por exemplo, no caso da fotografia, hoje em dia existe fazer a foto, existe tratar a foto, né? E aí, às vezes, a pessoa não entende o trabalho que é tratar uma foto, né? Ela acha que é tipo um filtro do Instagram. Pus, né? Arrastei a tela, entrou o filtro, tá pronto, entreguei. Então, assim, nós temos que educar a pessoa do que é mostrar no nosso site, por exemplo, fazer um artigo, uma foto antes do tratamento, depois do tratamento, o que é aquilo. A pessoa acha que foto tratada é só quando você vai, sei lá, photoshopar fora um poste que tá no fundo, né? Ela acha que é isso, né?
Então, assim, cabe a gente explicar para a pessoa o que é, né? E assim, eu fiz fotografia na década de 90, quando era analógico ainda, né? E eu lembro dessa coisa, que ampliação pra gente é a impressão, né? É a impressão da fotografia, né? Não é necessariamente só a questão do eu vou aumentar o tamanho, né? E pra pessoa, pra minha mãe, a ampliação era assim, ela ia no shopping e tinha a foto 10x15. E ampliação era quando ela queria uma foto maior daquilo, né? E aí não era assim, né? Não era esse o termo, né? Então, e aí agora mudou. Agora mudou mais ainda, né? Porque agora no digital tem N outras coisas. Então, as vantagens de ter essa comunicação autêntica, então agora a gente estava falando o que é. Quais são as vantagens? Conseguir passar, tá dentro de tudo isso que eu tô falando. Conseguir passar a sua verdade, conseguir comunicar o seu produto, conseguir que as características, as vantagens, a transformação, aquilo que você entrega, por que é diferente, o seu posicionamento, por que importa, conseguir com que tudo isso seja transmitido para a pessoa, de uma forma em que ela se conecte. E aí a gente volta na questão de que para que pessoa? Para a pessoa certa. A gente volta na questão de que é para a pessoa certa, né? Porque a comunicação certa para a pessoa errada, ela não vai conectar, não importa o quão autêntica ela seja. Ou, na verdade, quanto mais autêntica ela for, mais ela vai se desconectar da pessoa errada. E a gente quer isso. A gente quer que se desconecte da pessoa errada, tá? Com a sua comunicação autêntica, que é da totalidade da tua marca, mas que é também de cada produto, você precisa afastar a pessoa que não é a correspondência certa para aquele produto. Né, que não é a correspondência certa para aquele produto. E ela pode ser uma correspondência certa para outro, tá? Então, olha como tem essas duas esferas. Essa pessoa de quem eu tô falando, ela tá totalmente alinhada com a minha marca, né? Eu falo que às vezes tem pessoas que ficam me namorando um tempão até a gente fechar uma coisa, né? Ficam namorando um tempo, né? Até a gente fechar algum produto, né? Alguma coisa que vai atendê-las. Então, assim, ele tá totalmente alinhado com a marca, né? A gente tá conversando. Mas ele não está alinhado com esse produto. Então tem esses níveis de comunicação que a gente precisa ter. E se não é o produto certo para a pessoa, por favor, não empurre o produto para ela. Porque vai ser frustrante para as duas partes, tá? Se você é da área de serviços, isso é pior ainda. Porque se você é da área de produtos, a hora que você entregou, ela foi embora, beleza. Aonde vai estar a frustração? Ela vai falar assim, putz, ela vendeu um negócio que eu não precisava, me empurrou isso daqui, e aí o que ela vai fazer? Vai falar mal de você. Além de não comprar mais, vai falar mal de você. Porque ela vai ficar com um negócio encalhado na casa dela que não atendeu a necessidade dela. Então, mesmo que você venda produto, se você sabe que não é a coisa certa, não faz aquilo. Você não quer um relacionamento de uma única venda. Você quer construir um relacionamento e você quer que ela fale de você bem. Você quer que ela traga outros clientes. Você quer construir um senso de comunidade com o teu público, né? Uma marca que está tentando trabalhar em cima da conexão profunda, uma marca que está tentando criar um posicionamento autêntico e diferenciado no mercado, ela não está no jogo do curto prazo, ela está no jogo de criar comunidade, de criar relacionamento, de construir um lifetime value do cliente grande. O que é o lifetime value do cliente? É o valor vitalício que aquele cliente tem dentro do teu negócio. Então tem muita gente que pensa assim, eu vou fazer um anúncio no Instagram, eu vou gastar, só para dar um exemplo, tá? Vou gastar R$10 nesse anúncio e vou trazer 10 clientes. Então cada cliente custou R$1 para mim. E aí, cada cliente desse que custou R$1 para mim, ele comprou um produto de R$10. Então eu gastei R$10 para fazer o anúncio, veio 10 clientes a R$1 cada um, compraram um produto de R$10, então eu faturei 100. Gastei 10, faturei 100. Nossa, que linda essa minha conta. Gente, esse cliente não tem um valor de R$10 só para você. Você pagou R$1 por ele e ganhou 10. Não é esse o valor que esse cliente tem. Por quê? Porque esse é apenas o primeiro produto que ele comprou de você.
Esse é o primeiro produto que ele comprou de você. Você quer que esse cliente fique com você no longo prazo. E aí, é claro, nós temos alguns perfis de cliente, né? A gente tem aquele cliente que realmente é mais pontual, ele chega, ele não tá tão alinhado com a marca, ou naquele momento da vida dele aquilo não faz tanto sentido para ele, ele vem, compra e some, e tá tudo certo. Mas uma porcentagem dos nossos clientes, eles são clientes de longo prazo. Ele vem, faz uma coisa, ele volta, faz outra, ele volta, vem e vem para outra coisa, né? Então, isso é o lifetime value daquela pessoa, tá? Você não quer que ela compre o primeiro produto e vá embora. Você quer construir um relacionamento. E existem clientes que são o que a gente chama de hiperresponsivos. Ou seja, eles são clientes que você... eles estão no momento da vida deles em que você faz muito sentido para eles, né? Em que você atende uma necessidade muito grande deles e que eles estão afim mesmo daquilo. Essa metáfora do namoro, né? Então a gente realmente, a gente conhece a pessoa, a gente vai fazendo esse flerte com os nossos clientes para eles entenderem, até que a gente fecha alguma coisa. E tem clientes que vão ser clientes nossos a vida toda, né? A gente está construindo uma comunicação autêntica e aí essa é a grande vantagem, tá? Criar esse relacionamento e esses clientes que fiquem com a gente.